O Império Romano estava em seu auge, mas também vivia momentos de profunda tensão. Sob o reinado de imperadores autoritários, a religião oficial era a adoração aos deuses pagãos. Ser cristão significava viver em constante perigo. Era uma época em que a fidelidade a Cristo podia custar a vida. Em uma pequena cidade italiana chamada Anagni, uma jovem de extraordinária fé se preparava para desafiar o sistema mais poderoso da época. Enquanto o sol se punha, tingindo os céus de vermelho, soldados marchavam em busca daqueles que se recusavam a adorar os deuses romanos. Entre eles estava Secunda, uma adolescente que, com apenas 15 anos, estava prestes a mudar a história com sua coragem. O drama estava prestes a começar. Secunda nasceu no final do século III em uma Anagni que parecia tranquila, mas escondia profundas divisões. As ruas de pedra e os campos verdejantes contrastavam com o medo constante que pairava sobre os cristãos. Sua família, profundamente devota, sabia que viver sua fé significava desafiar abertamente o governo. Desde pequena, Secunda demonstrava uma maturidade além de sua idade. Ela cresceu ouvindo as histórias dos mártires cristãos que haviam dado suas vidas pelo Evangelho. Enquanto outras crianças brincavam, Secunda passava horas aprendendo os salmos e ajudando os necessitados. Aos domingos, sua casa se tornava um local secreto de oração, onde pequenos grupos de cristãos se reuniam para celebrar a Eucaristia, arriscando tudo. Seu pai, um trabalhador humilde, ensinava a ela e a sua irmã mais velha sobre a importância de nunca negar a Cristo, mesmo diante da ameaça de morte. Os verdadeiros tesouros estão no céu, Secunda. Nada neste mundo vale mais que a nossa fé. Essas palavras ficaram gravadas em seu coração. Por volta dos 12 anos de Secunda, a perseguição aos cristãos em Anagni tornou-se mais severa. O novo governador, um homem conhecido por sua crueldade, havia recebido ordens diretas do imperador para erradicar os seguidores de Cristo. Igrejas foram destruídas, famílias separadas e muitos cristãos foram presos ou mortos em espetáculos públicos. Uma noite, enquanto a família de Secunda rezava em casa, ouviu-se uma batida forte na porta. Era um vizinho, desesperado, avisando que os soldados romanos estavam indo de casa em casa em busca de cristãos. A família apagou as velas e permaneceu em silêncio absoluto. O som das botas dos soldados ecoava nas ruas, e cada passo parecia um prelúdio do pior. "Não tenham medo", sussurrou Secunda. "Se eles nos encontrarem, Deus estará conosco." Sua serenidade em um momento tão tenso era impressionante. Poucos dias depois, enquanto Secunda caminhava pela praça central para buscar água, um grupo de soldados a abordou. Eles estavam interrogando qualquer um que aparentasse ser cristão. "Você acredita nos deuses de Roma?" perguntou um dos soldados, fixando o olhar nela. Secunda, com a voz firme, respondeu: "Eu acredito no Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra." O soldado, perplexo com a ousadia daquela jovem, a segurou pelo braço e a levou até o governador. Na sala fria e imponente do palácio do governador, Secunda foi colocada diante do homem mais poderoso da região. Ele a olhou com desdém. "Quem é você para desafiar os deuses de Roma?" perguntou ele, sua voz carregada de arrogância. "Eu sou filha do Deus Altíssimo e seguidora de Cristo, o único Salvador", respondeu Secunda, sem hesitar. O governador tentou persuadi-la. Ofereceu riquezas, um casamento nobre e uma vida de conforto, caso ela abandonasse sua fé. Mas Secunda apenas sorriu e respondeu: "Nenhuma riqueza neste mundo pode se comparar à glória que me espera no céu." Furioso com sua resistência, o governador ordenou que ela fosse presa. Na prisão, Secunda enfrentou condições desumanas.
A cela era escura e úmida, infestada por ratos. Ainda assim, ela transformou aquele lugar em um santuário. Orava constantemente e cantava hinos que ecoavam pelos corredores, trazendo paz a outros prisioneiros. Foi lá que os primeiros milagres atribuídos a Secunda começaram a acontecer. Uma companheira de cela, gravemente doente, foi curada após Secunda orar por ela. Os guardas, embora endurecidos, começaram a se questionar sobre a fé daquela jovem. Um deles, chamado Marcos, aproximou-se dela uma noite. "Como você pode manter a fé, mesmo sabendo que será executada?" perguntou ele. "Porque sei que a morte não é o fim, mas o começo de uma vida eterna com Cristo", respondeu Secunda com um brilho no olhar. Depois de semanas na prisão, Secunda foi levada novamente ao governador. Ele havia preparado um espetáculo público para humilhá-la e intimidar outros cristãos. Na praça central de Anagni, uma multidão se reuniu para assistir ao julgamento. O governador ordenou que Secunda se ajoelhasse diante de uma estátua de Júpiter e oferecesse um sacrifício. "Renuncie ao seu Deus ou será executada", bradou ele. Secunda, com uma calma impressionante, respondeu: "Eu não renunciarei àquele que deu sua vida por mim." Diante da recusa, o governador ordenou que ela fosse torturada. Apesar do sofrimento físico, Secunda continuou a rezar. Muitos na multidão começaram a chorar, inspirados por sua fé inabalável. Por fim, o governador ordenou sua execução. Ela foi conduzida para fora da cidade, onde uma colina havia sido preparada. No caminho, muitos cristãos secretamente se despediram dela com olhares emocionados, enquanto alguns pagãos começavam a se questionar sobre os deuses romanos. Ao chegar ao local, Secunda ajoelhou-se e olhou para o céu. "Senhor, receba minha alma e perdoe aqueles que não te conhecem." No momento em que a espada caiu, o céu, até então nublado, abriu-se e um feixe de luz iluminou seu corpo. Um perfume suave espalhou-se pelo ar e muitos presentes testemunharam que algo sobrenatural havia acontecido. Após sua morte, os cristãos resgataram seu corpo e o enterraram em um local secreto. Seu túmulo tornou-se rapidamente um lugar de peregrinação, onde inúmeros milagres foram relatados. Dizem que pessoas com doenças incuráveis foram curadas ao tocar o solo onde Secunda descansava. Com o passar dos anos, a história de Santa Secunda espalhou-se por toda a cristandade, inspirando fiéis a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante das adversidades mais terríveis. Santa Secunda nos ensina que a verdadeira força não vem do corpo, mas do espírito. Ela enfrentou o império mais poderoso do mundo com nada além de sua fé e tornou-se uma testemunha viva do amor de Deus. Oração a Santa Secunda. Senhor, que deste a Santa Secunda a coragem para enfrentar a perseguição e o martírio, concedei-nos a força para permanecer fiéis a Ti em todos os momentos. Que seu exemplo nos inspire a viver com amor, perseverança e coragem. Amém. Santa Secunda, rogai por nós. Ao final desta emocionante jornada, a história de Santa Secunda de Anagni nos ensina sobre coragem, fé e amor inabalável a Deus. Sua vida é um exemplo para todos nós, mostrando que mesmo diante dos maiores desafios, é possível permanecer firme naquilo que acreditamos. Se você se sentiu inspirado por essa história, não esqueça de se inscrever no canal Hoje na História das Santidades. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas conheçam a vida desta jovem mártir que tocou o coração de tantos. E claro, deixe seu like para apoiar nosso trabalho e nos ajudar a contar mais histórias como essa. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.